Oi, oi, oi! Hoje vamos começar a nossa aula de sistema nervoso. Eu sei que tá todo mundo com sistema nervoso porque não deu tempo o professor dar na aula, mas não se preocupe que aqui a gente vai ver pelo menos as noções básicas do sistema nervoso. Claro que vai precisar que você aprofunde em casa, que pegue o livro, que pegue algum resumo, principalmente nessa reta final, algum resumo bem confiável, porque o sistema nervoso é muito grande e muitas coisas podem cair. Aí, então, junto dessa aula, tem a lista de exercício também, complementem com a lista de exercício, porque aí vai dar tudo certo. O que não tiver aqui na aula, você complementa com a lista de exercício. Qualquer dúvida, pode chamar. Vamos começar com o sistema nervoso. O sistema nervoso permite detectar, interpretar e responder de forma rápida os estímulos do meio, tanto externos como internos. O que isso quer dizer? O sistema nervoso é a nossa interface com o mundo. É pelo sistema nervoso que a gente sabe quando está com fome, com frio, com sede, se o ambiente está fazendo calor, está fazendo frio. Então, é o sistema nervoso o nosso centro de comando. E tanto ele percebe, quanto ele quanto ele elabora a reação. Principalmente uma parte do nosso sistema nervoso que não precisa que a gente fique controlando. Tem uma parte que a gente controla e tem uma parte que a gente não controla, graças a Deus, porque imagina se a gente tivesse que controlar tudo no nosso sistema nervoso. Cada centímetro que ele tivesse, cada centímetro de tomada que ele tivesse dar, a gente tivesse que controlar. Só um exemplo para você ver. Você vai andar um passo. Então você não vai pensar, vou flexionar minha perna, vou estender meu pé, vou encostar no chão com uma determinada força, não muito fraco, não muito forte, vou inclinar o tronco para frente, tirar o pé de trás. Imagina se a gente tivesse que calcular cada coisa. E essas coisas automáticas são calculadas pelo nosso sistema nervoso. A estrutura principal do nosso sistema nervoso é formado por uma célula chamada neurônio. Em espanhol, é um substantivo feminino, então são las neuronas, que formam o nosso sistema nervoso. A gente também tem a célula da neuróglia, que elas fazem a sustentação, a nutrição, elas dão o suporte para os neurônios. Antigamente achava que essas células não tinham função nenhuma, só que hoje em dia sabe que elas são muito importantes na nossa estrutura do sistema nervoso. São as células da neuróglia. E aqui a gente tem um neurônio tradicional, que geralmente quando os professores vão desenhar, eles desenham esse tipo de neurônio aqui, esse neurônio padrão, mas aí a gente vai ver que tem outros tipos de neurônio também. Esse neurônio tem um corpo, que é o corpo do neurônio, o corpo neuronal, ou soma. Esse corpo também é chamado de soma, que é onde recebe os sinais e comanda as atividades. Dá para perceber que aqui tem um núcleo, então aqui é o centro de controle do neurônio. Tem saindo do corpo ou soma os dendritos, que são prolongações de citoplasma que recebem os sinais de outros neurônios. Tem uma prolongação também, e essa prolongação é chamada de axônio. O axônio pode estar coberto com uma bainha de mielina ou não, que é chamada vaina de mielina, que é uma capa formada por lipídios. E essa capa formada por lipídios ajuda a fazer com que o estímulo, com que o sinal nervoso se transporte mais rápido, porque o neurônio que tem essa capa lipídica, chamada bainha de mielina, ou em espanhol, vaina de mielina, o impulso aqui, ele se transporta de maneira saltatória. Então, ele salta as bainhas de mielina, porque a bainha de mielina, que é um lipídio, ele é um isolante elétrico. Então, pelo lipídio não passa o sinal elétrico.
No finalzinho do axônio, a gente vai ter as terminações sinápticas. O que acontece? Essas terminações sinápticas vão se encontrar com os dendritos de outro neurônio, e assim vai continuar a cadeia para o impulso chegar ao local que ele tem que chegar. Aqui a gente tem alguns tipos de neurônio. O mais clássico é aquele que eu acabei de mostrar, como esse aqui, que é o neurônio multipolar. A gente também tem o neurônio bipolar, que é esse daqui do meio, e o neurônio unipolar. Esses aqui são um dos principais tipos de neurônios. Os neurônios também podem ter duas funções diferentes. Aqui a gente viu os tipos de neurônio de acordo com a sua estrutura, com a sua forma. Porém, de acordo com a sua fisiologia, eles também são diferentes. A gente tem o neurônio aferente e o neurônio eferente. Neurônio aferente, ele está relacionado à via sensitiva. E o eferente é o que sai, ele está relacionado à via motora. Vamos olhar essa observação que tem aqui embaixo. Aferente ou sensitiva, quando leva o impulso do receptor até o sistema nervoso central. Então, todo neurônio sensitivo ou aferente leva o impulso. E todo neurônio eferente ou motor, neurônio eferente e neurônio motor são sinônimos. Eles levam o impulso para os órgãos efetores, ou músculos, para músculos ou órgãos efetores, para executar aquela ação. E a gente depois vai ver lá na medula que os sinais sempre entram por um lugar e saem por outro lugar. No caso, a via sensitiva vai estar na parte de trás e a via motora na parte da frente. Mais tipos de neurônios. E aqui a neuróglia. A neuróglia tem vários tipos de células. A neuróglia não é um tipo de célula. A neuróglia engloba vários tipos de células, como, por exemplo, os astrócitos, que têm função de sustentação, os ependimócitos, que têm a função de revestimento, a micróglia ou microglia, que tem a função de proteção. Isso aqui é uma célula da micróglia ou microglia. E os oligodendrócitos, que também têm a função de sustentação. Todas essas células fazem parte da neuróglia. E aqui a gente tem a transmissão da informação, como ela acontece. Aqui o corpo neuronal, o impulso chega pelos dendritos, passa pelo corpo e vai ter que chegar aqui do outro lado para fazer a sinapse. Branquinho, a gente vê a vaina de mielina. Pode observar que entre uma bainha de mielina e outra bainha de mielina, deixa eu trocar a cor para ver melhor. Entre uma bainha de mielina e outra bainha de mielina, a gente vai ter um espaço sem bainha de mielina, que é o nodo de Rouvier. Então, nesse nodo é que vai acontecer a transmissão do impulso, porque onde tem lipídio, onde tem bainha de mielina, que é feita por fosfolipídios, não passa impulso. Então, o impulso passa de um lugar para o outro, salta de um nodo para o outro, por isso que ele é chamado de impulso saltatório. E quem fabrica essa bainha de mielina é uma célula chamada célula de Schwann ou células de Schwann. Essa bainha de mielina, ela é fabricada por essa célula. E ela é fabricada dessa forma que a gente tem nessa imagem. A célula fica bem aqui e começa a fabricar a bainha de mielina de uma forma circular, como se fosse uma espiral. Então, ela vai fabricando e aquele espiral vai aumentando e cobrindo essa parte do neurônio.
E a ligação entre o neurônio e outro se chama sinapses. Aqui a gente vê o terminal, o telodrendo de um neurônio com o corpo de outro neurônio. Aqui o corpo de outro neurônio. A gente observa e pensa que está encostado esse terminal, só que não está encostado. Se a gente der um zoom aqui nessa imagem, se a gente der um zoom, observa que não está encostado. Aqui a gente tem o chamado hendidura sináptica ou fenda sináptica. E é nessa fenda ou hendidura sináptica que vão ser liberados os chamados neurotransmissores. Os neurotransmissores vão passar de um neurônio para outro, levando essa informação. Então, o impulso vem sendo transmitido do corpo do neurônio ao axônio, chega no final, ele é transmitido de um neurônio a outro através de um aparato chamado sinapses. Isso tudo aqui é a sinapse, é o encontro de um neurônio com outro. A substância que vai levar o sinal na sinapse é chamado de neurotransmissor, que existem milhões de neurotransmissores diferentes. Então, esse neurotransmissor vai ser liberado num espaço, e esse espaço é chamado hendidura sináptica ou fenda sináptica. Nessa imagem a gente consegue ver a mesma coisa, só que num aumento maior. Observa nesse lado esquerdo aqui primeiro, dois neurônios, um sendo a continuação do outro, e bem aqui o aumento da sinapse. A hendidura sináptica entre o neurônio e outro, e os neurotransmissores levando os sinais. Tem um fenômeno chamado de arco reflexo. Esse fenômeno geralmente cai na prova. E o que seria esse arco reflexo? Uma resposta involuntária, inata e a diferentes estímulos. Um exemplo de arco reflexo: você vai cozinhar e de repente toca numa parte quente lá da panela ou do fogão. Você imediatamente puxa a mão. Ninguém fica com a mão lá queimando e depois, queimei minha mão e puxa. Não. É uma resposta automática, involuntária. Você faz sem nem perceber. Não chega. Como você não processa essa informação, é porque essa informação ainda não chegou no seu córtex. Ela é uma informação a nível de coluna, a nível de coluna vertebral, de coluna de medula espinal, desculpa, a nível de medula espinal. Ou seja, ela não é uma informação nem que chega a ser consciente, ela chega a ser consciente depois que você reagiu. É tanto que você puxa e depois pensa, eita, me queimei. Né? É aquela coisa, você pisou, estava andando e pisou em alguma coisa que furou seu pé. Imediatamente você puxa o pé. Só depois que esse estímulo se torna consciente, que chega até o seu córtex. Para aquele estímulo ser consciente, ele tem que chegar até o seu córtex. Aí você, opa, furei meu pé. Mas você não pensa primeiro e depois puxa o pé. Não, você primeiro puxa e depois pensa. E o que vai fazer parte desse arco reflexo? Que a gente tem algumas coisas necessárias para esse arco reflexo funcionar. Primeiro, a gente precisa de um receptor que ele vai captar o estímulo. Por exemplo, para você sentir que queimou a sua mão, você precisava que aqueles receptores de calor, tipo os receptores de Ruffini, tivessem na sua mão e você sentisse que aquilo ali esquentou demais. Você precisa de um neurônio aferente, que é a mesma coisa de neurônio sensitivo, que é aquele que vai sentir e vai levar o estímulo. O aferente, ele leva o impulso nervoso. Vai precisar de um neurônio que faça a conexão, que é um neurônio de conexão, que ele pode ou não existir, e que esse neurônio fica no sistema nervoso central. E um neurônio eferente, ou seja, um neurônio motor, um neurônio que está saindo para realizar a tomada para efetivar o ato. E ele vai conduzir o impulso nervoso até o neurônio efetor. E esse efetor é que realmente vai responder ao estímulo, que pode ser um órgão ou um músculo, por exemplo.
Um exemplo gráfico de como funciona esse arco motor. Eu vou ter o estímulo, uma pessoa furando a mão, no caso aqui, um estímulo doloroso. Então, o sinal é transmitido através do neurônio sensitivo até a medula espinal, ou seja, a via aferente, aqui a via sensitiva. Esse impulso é processado por um interneurônio, é o interneurônio que vai ligar o neurônio sensitivo ao neurônio motor, e o neurônio motor vai fazer o estímulo para que o órgão efetor reaja. Então, isso aqui, esse fenômeno todo é o que se chama de arco reflexo. Isso aqui tudo que eu estou mostrando é o que se chama de arco reflexo. Vamos ver um pouco aqui da classificação do sistema nervoso. O sistema nervoso ele pode ser dividido em sistema nervoso central, que ele fica bem no centro do corpo, que é o encéfalo e a medula espinal. Lembra que o sistema nervoso central ele fica no centro, que é o encéfalo e a medula. O que é o encéfalo? É tudo que está dentro da caixa craniana. E a medula é tudo que está dentro do canal vertebral. Lembra das vértebras que ela tinha um agulheiro bem grande, por ali é que passa a medula espinal. E a gente tem o sistema nervoso periférico. O P é de periférico, que ele vai para a periferia, que são os nervos e gânglios. Aqui são os nervos e gânglios. A gente tem também o sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático produz os movimentos dos músculos estriados e esqueléticos. Eles são compostos de 12 nervos craniais e 31 nervos raquídeos. Os nervos craniais eles se localizam geralmente aqui no encéfalo. A maioria deles estão na parte do tronco encefálico. E eles transmitem o impulso dos receptores até o sistema nervoso central. A gente tem também um sistema nervoso autônomo. E o que quer dizer autônomo? Sistema nervoso autônomo significa que ele funciona só, sem a gente comandar. Então, por isso que ele é chamado de autônomo. E o que ele regula? Tudo que a gente não precisa comandar, como, por exemplo, a atividade dos músculos lisos, do miocárdio, que é o músculo do coração, das glândulas endócrinas e exócrinas. Ele está relacionado também com o sistema nervoso central com os hormônios do sistema endócrino. E se divide em simpático e parasimpático. Então, o sistema nervoso autônomo, não se preocupe que eu vou mostrar na frente a divisão certinha do sistema nervoso, num quadro de organograma, para ficar tudo bem fixado certinho na cabeça. Então, o sistema nervoso autônomo se divide em simpático e parasimpático. Vamos ver a diferença dos dois. O sistema nervoso simpático é aquele que dispara um alerta. Na antiguidade, dos homens da caverna, dos nossos ancestrais, era aquele sistema nervoso utilizado quando ele ia fugir do animal ou quando ele ia caçar. Então, tudo que você pensar que poderia acontecer numa caça ou numa fuga, no caso hoje em dia, por exemplo, a gente sendo assaltado, então a gente dispararia o sistema nervoso simpático. Ou então quando alguém se apaixona perdidamente por alguém, quando vai chegando perto daquela pessoa, o sistema nervoso simpático também dispara. Então, tudo que você pensar que seria disparado quando você se apaixona loucamente ou quando você vai ser assaltado, isso aí é sistema nervoso simpático. Ele está localizado na região tóraco-lombar e prepara o organismo para enfrentar situações de tensão. Aí, então, ele deixa o corpo completamente em alerta. Ele, por exemplo, dilata as pupilas para você ver melhor. Aparece sudoração localizada, palidez. Por que palidez? Porque o sangue, ele sai da pele, ele sai de onde ele não é necessário para onde ele é mais necessário, que no caso são os músculos. Então, a gente precisa de muito sangue nos músculos para correr ou para enfrentar um inimigo.
Então, aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos esqueléticos e também tem a contração dos esfíncteres, porque, assim, não é bem desejado você ir lutar com alguém e de repente você eliminar fezes e urina, né? Às vezes acontece sim, às vezes algumas pessoas têm esse tipo de reação, mas no sistema nervoso simpático, com a ativação do sistema nervoso simpático, geralmente os esfíncteres, eles se contraem, tanto a uretra quanto o esfíncter anal. E tem ataque cardíaco, né? Claro, porque precisa que o coração bombeie mais rápido para levar sangue mais rapidamente para os músculos esqueléticos para que eles possam reagir. E o sistema nervoso parasimpático. Eu não gosto muito da relação que tem gente que diz que o parasimpático é o oposto do simpático. Não, o simpático é o mecanismo de fuga ou de luta e o parasimpático é o do relaxamento. Então, sempre que for lembrar do sistema parasimpático, lembra dessa pessoinha aqui relaxando. Quando você está relaxando, o seu sistema nervoso parasimpático está a 1000. Ele está dominando a parada. Que ele vai fazer tudo que quando você está com o simpático ativo, você não vai fazer. Como, por exemplo, você vai descansar, o sangue vai circular melhor, até mesmo para a pele. O sistema digestivo vai começar a funcionar, porque quando o simpático está ativado, o sistema digestivo para de recebe só a quantidade mínima de sangue para estar funcionando. Vai ter menos sangue fluindo lá para o sistema, o músculo esquelético. Então, tudo acontece ao contrário. Tem a vasodilatação para a pele, o coração vai bater mais devagar, mais lento. Os esfíncteres podem se relaxar também. Geralmente bate aquela fominha, porque quando você está fugindo ou lutando, não vai dizer assim: ei, dá uma pausa aqui que eu vou fazer um lanchinho. Não, né? A pessoa nem se lembra disso. Mas quando você está relaxado, rapidinho bate a fome. O sistema nervoso parasimpático é localizado no encéfalo e no início da medula e controla a homeostase interna do organismo. Então, lembrou de parasimpático, precisa do sistema nervoso parasimpático, lembra da pessoa descansando. Precisa resgatar alguma coisa na sua memória do sistema nervoso simpático, lembra dessa criatura aqui correndo desesperada. E aqui a gente tem os dois, uma comparação do sistema nervoso parasimpático e do sistema nervoso simpático. Vamos ver aqui primeiro o que acontece no simpático. A pupila dilata, já no parasimpático a pupila contrai. Estimula a salivação no parasimpático, no simpático a salivação diminui. No parasimpático tem uma contração das vias aéreas e no simpático tem uma relaxação das vias aéreas. Para quê? Para entrar mais ar. No parasimpático tem uma diminuição das pulsações. No simpático, aumenta essas pulsações, aumenta o latido cardíaco para que o sangue chegue mais ao músculo estriado cardíaco. O parasimpático estimula a atividade do estômago, ou seja, estimula a digestão. Já no simpático, diminui a digestão, diminui o metabolismo do estômago. No parasimpático, inibe a liberação de glucagon e estimula a vesícula biliar. Já no simpático, ele estimula a liberação de glucagon e inibe a vesícula biliar. E o que isso significa? Ele estimula a liberação de glucagon, desculpa, não é glucagon, é glucosa. Ele estimula a liberação de glucosa. Eu estava falando glucagon é porque no fígado fica armazenado o glucógeno, que o glucagon faz com que o glucógeno seja liberado na forma de glicose. E para que ele libere essa glicose ou glicosa? Para que o músculo tenha energia para reagir. E ele inibe a vesícula biliar, porque a vesícula biliar auxilia na digestão. Então, ele não quer fazer digestão nesse momento, ele quer parar a digestão para direcionar a energia para outro canto.
Vamos aqui no intestino, o que é que acontece? Estimula a atividade intestinal quando você está relaxado, está no parasimpático ativado. Já quando está com o sistema simpático ativado, inibe a atividade intestinal, para não dar aquela vontadezinha de ir no banheiro no meio, né? O parasimpático contrai bexiga, porque aí você pode urinar. E também promove a ereção dos genitais. Quando o simpático está ativado, quando a pessoa está tensa demais, não consegue fazer a ereção dos genitais. E também relaxa a bexiga, para quê? Para que nela caiba mais urina. E principalmente aqui, uma coisa muito importante do simpático. Libera epinefrina e norepinefrina, que isso aqui é adrenalina, né? Aquele hormônio que deixa a pessoa completamente ligada. Aumenta muito a atenção, aumenta o batimento cardíaco, que são os latidos cardíacos. Então, tudo isso é a adrenalina que faz. Aqui é a classificação do sistema nervoso. Para ficar bem organizadinho na cabeça, eu tenho o sistema nervoso de uma maneira geral, que ele vai se dividir em central e periférico. Central, lembra que fica no eixo do corpo, no meio do corpo. E o periférico fica mais para a periferia, para a zona lateral do corpo. O sistema nervoso central é composto do encéfalo e da medula espinal. Um é a continuação do outro. Tem o encéfalo, que é o cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e continua com a coluna, continua dentro da coluna das vértebras a medula espinal. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em somático e autônomo. Lembra que o sistema nervoso autônomo, ele é aquele sistema nervoso que a gente não controla, ele é autônomo. E o autônomo pode ser dividido em simpático e parasimpático. O simpático é alerta e o parasimpático é relaxado. E aqui constitui o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é o que interpreta aquelas informações que a gente recebe no meio. E ele é formado pelo encéfalo. Isso tudo aqui em amarelo é o encéfalo. E o encéfalo é composto pelo cérebro, que é essa região maior. O cerebelo, que tem esse nome porque achavam que era um mini cérebro. E o tronco encefálico, que são essas três porções. O tronco encefálico é feito de mesencéfalo, ponte e bulbo raquídeo. Pode ser chamado também de ponte de Varolho ou então protuberância. Essa ponte pode ser chamada de ponte de Varolho ou protuberância. E se continuando com o bulbo raquídeo, a gente vai ter a medula espinal. Tudo isso aqui é coberto por meninges, que são capas, que são 3 meninges, são 3 capas que recobrem todo esse sistema nervoso. E aqui a gente vai ter as meninges. A gente tem 3 capas de meninge, aqui de dentro para fora, da mais perto do sistema nervoso para mais longe. A gente vai ter a pia madre, aracnoides e dura madre. Em português é pia madre, pia mater, aracnoides e dura mater. Como é a distribuição dessas meninges? Aqui a gente tem um corte na parte da cabeça, mostrando todas as camadas que a gente vai ter. Começando de fora para dentro, começando da pele, do couro cabeludo. A gente tem a pele, depois vem o periósteo, que é a membrana conjuntiva que reveste o osso. Depois o osso do crânio. Depois vem a dura madre, que é a meninge mais grossa, a aracnoide e a pia madre. Essa pia madre é a que vai estar ligada intimamente com o sistema nervoso central. E aqui algo muito importante que eles adoram perguntar nas questões. Por onde é que vai ser distribuído, por onde é que vai circular o líquido cefalorraquidiano? Que é bem aqui, no espaço subaracnoide. O que é sub? Sub é embaixo, aracnoide, embaixo da aracnoide. Aqui a gente tem de fora para dentro.
parte mais de fora. A dura madre, que é a mais espessa, a mais rígida. A aracnoides e aqui é uma membrana bem fininha, a pia madre. A pia madre é bem fininha. Entre a aracnoide e a pia madre, a gente tem o espaço subaracnoide. E é por aqui que circula o líquido cefalorraquidiano, ou líquor. Esse líquor, ele tanto nutre o sistema nervoso, quanto ele evita choques mecânicos também. Se você já bebeu e no outro dia sentiu uma dor de cabeça danada, é porque o álcool ele desidratou as suas meninges. Então você começou a sentir a dor de cabeça por conta disso. Por isso, se for beber, tome água. É aqui nesse espaço subaracnoide que, além de circular o líquor, a gente tem também os vasos sanguíneos. Isso já foi perguntado na prova. Por onde circula o líquido, que é aqui no espaço subaracnoide, e onde tem os vasos sanguíneos, que também é no espaço subaracnoide. E nesse esquema a gente vê como é dividido o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Isso aqui tudo é chamado de encéfalo. Isso aqui tudo é o encéfalo. O encéfalo é dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro é esse vermelho com verde. Tudo isso aqui que está em vermelho, essa partezinha verde, é o cérebro. E o cérebro é dividido em duas partes. O telencéfalo, que está em vermelho, essa parte maiorzona aqui, o telencéfalo, e o diencéfalo, que é essa parte menor, que está em verde. Então, o cérebro é dividido em telencéfalo e diencéfalo. O tronco encefálico é essa outra região que se continua com o diencéfalo. O diencéfalo é esse em verde, então abaixo dele já começa o tronco encefálico. O tronco encefálico vai ter três partes. Essa cinza, que é o mesencéfalo, a laranja, que é a ponte, ou ponte de Varolho, ou protuberância, e o bulbo, que é essa parte aqui. Vou botar uns menuzinhos aqui. Isso aqui é o bulbo. A nível do forame occipital, ou forame magno, ou agorreiro occipital, que é esse buraco maior que tem no crânio, por onde passa a medula espinal. A nível desse forame aqui, é que se divide o tronco encefálico com a medula espinal. Então, nesse nível, a gente diz que daqui para baixo é medula espinal, daqui para cima é tronco encefálico. E a gente tem também o cerebelo, que está em marrom. Essa parte do cerebelo que tem umas ramificações, isso aqui já foi questão de prova, é chamado de árvore da vida. Na questão ele perguntava onde se localiza a árvore da vida. Bem aqui no cerebelo. E para entender direitinho o cérebro, a gente precisa entender um pouco do desenvolvimento dele. Isso aqui é um feto humano e mostra onde estão as vesículas que dão origem ao cérebro: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. E a medula, que a medula ela não muda muito. A medula, depois que ela é formada, ela não sai evoluindo como as vesículas do cérebro. E aqui a gente vai ver como essas vesículas evoluem. Primeiro, no feto, a gente tem um conjunto de 3 vesículas. Essa primeira, que é o prosencéfalo, a segunda, que é o mesencéfalo, e essa terceira, que é o rombencéfalo. E a medula. A medula não é vesícula, tá? A medula já é medula mesmo, ela não muda muito. Então, o prosencéfalo, ele se divide, ele evolui e se divide em prosencéfalo secundário, diencéfalo. O mesencéfalo também não muda muito, continua sendo mesencéfalo. E o rombencéfalo, ele vai se dividir em metencéfalo e mielencéfalo.
Então, ele passa de uma estrutura com 3 vesículas para uma estrutura com 5 vesículas. E é a partir daqui, isso aqui também é o telencéfalo. Telencéfalo. E é a partir dessas vesículas que vão se formar todas as partes do sistema nervoso central. Isso aqui é o esquema de como se forma o sistema nervoso central. Vamos rever de 3 vesículas, como é que sai de 3 vesículas nessa primeira imagem para 5 vesículas. O prosencéfalo se divide em prosencéfalo secundário, telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo continua sendo mesencéfalo e o rombencéfalo se divide em metaencéfalo e mielencéfalo. Sendo que o rombencéfalo acaba dando origem a tudo isso aqui, ao tronco encefálico, a ponte, né, do tronco encefálico, o cerebelo e a parte do bulbo. O prosencéfalo dá origem ao cérebro e ao diencéfalo. E o mesencéfalo dá origem ao mesencéfalo mesmo. Ele ele é o único que se mantém como ele é. Mesencéfalo, continua sendo mesencéfalo, continua sendo mesencéfalo. Ele não tem essa mudança como essas outras vesículas. Vamos passando. Aqui a gente tem um encéfalo, porque a gente tem, além do cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, mas vamos observar só o cérebro agora, que é o que importa para a gente. O cérebro é dividido em lobos. A gente tem, os lobos, eles correspondem aos ossos do crânio. Aqui é a parte frontal, a parte anterior, e aqui é a parte posterior. O lobo frontal corresponde ao osso frontal, que fica aqui na testa. A gente tem o lobo parietal, que fica bem na região de cima da cabeça. O lobo occipital fica atrás da cabeça, lá naquela parte chegando na nuca. E o lobo temporal em verde, que é o que fica na orelha, nessa parte do osso temporal. A gente tem esses 4 lobos principais e também tem um lobo aqui dentro. Se a gente abrir essas 2 incisuras, a gente vai ter um outro lobo, que é o lóbulo da ínsula. Aqui a gente viu os lobos e dividindo esses lobos, a gente vai ter incisuras. Vamos ver quais são essas incisuras principais. Dividindo o lobo frontal do lobo parietal, a gente vai ter a incisura de Rolando. Dividindo o lobo frontal, parietal e aqui o temporal, dividindo o temporal desses outros 2, a gente vai ter a cisura de Silvio, ou cisura lateral. Dividindo o lobo occipital, separando o lobo occipital do resto do cérebro, a gente vai ter a cisura parieto-occipital, que é parieto de parietal, occipital. Então, a cisura parieto-occipital. Se a gente abrir a cisura lateral ou cisura de Silvio, a gente vai conseguir ver o último lobo que eu tinha falado, que é o lobo da ínsula, que está aqui em celeste esverdeado. Esse lobo aqui dentro é o lóbulo da ínsula. Vamos localizar, terminando parte cerebral, parte encefálica, vamos descer para a coluna, que é dentro da coluna que a gente vai ter a medula espinal. Então, aqui a gente vê a coluna vertebral, a sua parte cervical, torácica, lombar, sacral, aqui embaixo. E a medula espinal vai estar dentro da coluna, dentro da coluna vertebral. Vamos fazer um corte bem aqui e olhar de cima para ver a localização da medula espinal. Então, aqui a gente tem o corpo vertebral, que é essa parte bem grande que fica na parte da frente da vértebra. E aqui o agulheiro vertebral, que é onde passa a coluna, que é onde passa na coluna a medula espinal. E a gente já percebe uma diferença.
Lá no encéfalo, a substância cinza era por fora. Aqui na medula, a substância cinza vai ser por dentro, é o contrário. A substância cinza forma esse H no meio da medula, ou médula. E a substância branca está ao redor, está na periferia. E aqui a gente vê novamente a visão de uma vértebra e onde fica a medula. A medula fica bem no agulheiro da vértebra. Vamos olhar nessa parte que está maior. A substância cinza fica central na medula e a substância branca fica periférica. A substância cinza é formada por corpos de neurônios. Isso sempre pergunta de que é feita a substância cinza, de somas ou corpos de neurônios. E aqui a gente encerra o sistema nervoso central, que é feito do encéfalo e da medula. E espero que vocês utilizem a lista de exercício para fazer a revisão e também ver o que não deu para colocar aqui na aula. E qualquer coisa é só chamar. Lembrem da constância dos estudos e também de fazer revisões de pedaços. Não deixe para acumular uma coisa enorme, um assunto enorme, para fazer a revisão. Começa a fazer essa revisão de pouquinho em pouquinho. Viu essa parte de sistema nervoso central? Então, amanhã já dá uma revisada. Antes de dormir, dá uma olhada também no que foi que você teve mais dúvida, no que foi que você vê que vai ter mais dificuldade de fixar. Aí já marca uma revisão de sair para amanhã. Não precisa gastar horas e horas fazendo revisão de um assunto só, não, porque são muitos conteúdos e várias matérias, né? Então amanhã revisa de novo, na próxima semana já revisa novamente e vai agendando assim as suas revisões de pedaços de assunto. É melhor do que você ter um montão de coisa para revisar, porque o cérebro da gente é preguiçoso e quando ele vê uma tarefa muito grande, ele tende a procrastinar. Então, se você dividir aquela tarefa em pedaços pequenos, aí dá mais certo, porque ele pensa, é pouca coisinha, rapidinho eu termino, então ele faz. Viu? Então, beijo, até a próxima.